Beleza. Então, estamos novamente, estamos gravando. Ok. Bom, então, como era o propósito, né? A gente hoje vai ver o conteúdo da semana na forma de exercícios, e eu acho que esse conteúdo especificamente, que é a de estequiometria, apesar da gente ter uma teoria muito associada e a Valentina já ter contemplado boa parte da teoria e nos ajudado bastante, a gente precisa, né, sempre ter alguns exercícios para ver se tem alguma dificuldade, né? Porque acaba que a estequiometria ela é aplicada para cada situação de uma forma diferente, né? Então, qual foi a proposta que eu montei aqui? Para a gente trabalhar com dois exercícios semelhantes em cada bloco, né? Então tem aqui uma série de exercícios, eu faço um e o outro eu deixo, né? Aí vai ficando aí se alguém quiser fazer, se quiser tirar dúvida depois, se quiser tentar fazer depois, e por aí vai. E se der tempo no final da aula, a gente vai voltando e resolvendo os outros, né? Tá? O Luiz, se quiser interromper, fique à vontade, tá? Se alguém entrar também depois na aula e quiser interromper, fique bem à vontade aí para que eu resolva de outra forma ou deixe alguma coisa mais clara. Bom, aqui nós temos dois tipos de exercícios, né? Que são para montar a equação química balanceada, né? Então, antes de falar de estequiometria, a gente precisa balancear a equação com os coeficientes estequiométricos, né? Então, a primeira reação do item 1 é uma reação de combustão, tá? E a segunda reação aqui, a segundo exercício, ele é para uma reação específica, né? Então, com alumínio e óxido de bário sob aquecimento. São duas reações que estão descritas, então basicamente não vão exigir um conhecimento específico da reação que está envolvida. Vão pedir para a gente representar o que está escrito aqui. Só que tem algumas informações que não são tão claras, né? Não são tão diretas, e aí a gente vai precisar é, talvez conhecer, ter alguns conhecimentos prévios, né, desse tipo de informação para poder resolver o exercício. Bom, deixa eu melhorar aqui para não ficar uma rabisqueira só. No exercício 1, ele pede o seguinte: escreva e balanceie a equação química da combustão de hexano líquido a dióxido de carbono e água. Então, como a nossa reação... Opa, deixa eu melhorar um pouco essa caneta aqui rapidinho, senão a gente vai ficar com uma garrancheira e aí vocês não vão entender nada. Só um minutinho. Vamos ver. Agora sim. Agora vai ficar um pouquinho mais entendido. Bom, então nós vamos falar de uma reação de combustão. E o que é uma reação de combustão? Existem vários tipos, né, de reações que podem representar combustão, mas quando não se fala nada, né, então a gente tem basicamente duas possibilidades, de combustão completa e combustão incompleta. Quando não se fala nada, ou seja, quando a gente não tem uma informação explícita, ela é completa, tá? E o que é essa combustão completa? Ela vai produzir CO2 e água apenas. Quando se tem uma completa, ela produz, além de CO2 e água, monóxido de carbono também, tá? Então, isso como destaques principais. Podem existir outros subprodutos da combustão incompleta também, mas existe aqui um adicional.
Pode ter outras coisas, tá? Então, mas o monóxido é um dos subprodutos. Aqui, nesse exercício, ele já está induzindo, né? Ele diz pra gente, ó, a dióxido de carbono. Opa, está tudo meio torto aqui, mas tudo bem. Ele diz a dióxido de carbono e água. Então, ele já está dizendo pra gente que não tem mais nada. Então, é uma combustão completa, tá? Se é uma combustão completa, então a gente vai representar a molécula orgânica ali, C6H4. Opa, C6H14. Sempre lembrando que a gente precisa de um estado físico, tá? Então vamos falar, eu não sei, ali no exercício ele está dizendo para a gente, hexano líquido, então aqui é líquido. Tá? Não existe mais, só para deixar algumas observações, né? Não existe mais aquela representação antiga de deixar subscrito, deixar lá embaixo, tá? Então, é assim não. Assim é a forma correta, junto no tamanho do texto. E que vai produzir o quê? Nessa combustão, a gente tem, então, dióxido de carbono, CO2. CO2 é gasoso, isso a gente sabe. E água. Duas coisas que vão ficar em aberto. Primeiro, qual é o estado físico da água? Segundo, está faltando alguma coisa aqui do lado esquerdo de reagentes? Então, vamos observar o seguinte. Se a gente tem C6H14 aqui, ou seja, fonte de carbono e hidrogênio, e a gente está tendo uma reação de combustão, primeiro, combustão precisa de alguma coisa para acontecer. Segundo, observa aqui, além de carbono e hidrogênio, tem oxigênio. Então, esse oxigênio não surgiu do nada. Ele precisa surgir de algum lugar, de alguma fonte. Né? E qual é a fonte? É o gás oxigênio, que é o essencial para que ocorra combustão. Então, a gente vai precisar ter O2, oxigênio é gasoso, e o estado físico da água só pode ser gasoso, né? Afinal, quando a gente está fazendo uma reação de combustão, a gente não vê água pingando, né? A água já está no estado gasoso pelas altas temperaturas associadas da combustão. Beleza, essa é a nossa reação. Mais para frente na disciplina, a gente vai ver que esta seta aqui vai dar algumas informações para a gente, tá? Então, significa basicamente o quê, né? A gente pode ter esta seta aqui como sendo uma reação unidirecional, ou seja, ela só forma produtos, e a gente pode ter esta seta aqui como um equilíbrio, quer dizer, ela ocorre nos dois sentidos. Combustão não ocorre nos dois sentidos. Combustão é uma reação unidirecional. Então, todos os reagentes se transformam em produtos. Não tem lá, você não começa a ver teu produto, teu reagente voltando a ser formado enquanto tá ocorrendo a reação de combustão, tá? Beleza. Então, essa é a reação. Agora, a reação em si precisa de balanceamento. Sem balanceamento, ela está incorreta, tá? Porque ela não tem a informação correta, completa do que a gente precisa. E aí, como é que a gente vai ao balanceamento? Existem vários métodos, tem alguns métodos que têm regras, tem alguns métodos, né, que são específicos para alguns tipos de reação, mas o mais fácil sempre, né, para começar, é o método da tentativa e erro, né? Então, a gente vai tentar balancear. Se a gente vê que está muito difícil, a gente vai tentar por outros métodos. Mas às vezes as reações são simples que resolvem por esses métodos e a gente não precisa complicar muito mais que isso. Então, aqui a gente pode tentar o seguinte: dicas, né? Vamos deixar esses elementos sozinhos, por exemplo, aqui, ó, o gás oxigênio só tem oxigênio na composição. Então vamos deixar ele para o final. Por quê? Porque ele pode servir para ajustar alguma coisa que precise. E o que eu quero dizer com ajustar? Quando a gente mexe, por exemplo, se eu colocar um coeficiente aqui na frente do hexano, eu vou mexer tanto com carbono quanto com hidrogênio. Então, se eu mexo com os dois, quer dizer, o outro lado eu vou ter que mexer com os dois também. Então, se eu começar a mexer sempre com os dois, nunca vai acertar. Então, eu preciso de alguém sozinho para me facilitar o trabalho, tá? Só algumas observações importantes quando a gente faz balanceamento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, C6H14 é a molécula. Não tem como modificar essa fórmula, tá? Essa aqui é a molécula. Aqui na frente, quando a gente colocar o coeficiente, então, qualquer o número que seja, né? Vamos colocar um N aqui, que a gente vai chamar de coeficiente. Ele vai ser o número de mols, né?
Número de mols. E esse número de mols, na verdade, que é a quantidade de substância, mas aqui número de mols como N de balanceamento, a gente vai ter números que vão se associar a quanto daquela molécula em mols nós temos. Por isso que ele pode ser fracionário. A gente vai lembrar que mol, como a Valentina já colocou lá na aula, né, para a gente, é aquele número, né? 6, 1 mol, né? Não, 1 mol. 6,022 vezes 10 a 23, qualquer coisa, né? Um mol igual uma dúzia é 12, um mol é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Então, a gente pode colocar qualquer valor. A gente não está dividindo molécula, mudando a composição atômica da molécula. Não é nada disso. Tá? Então, vamos lá. Bom, se a gente olhar a reação ali, a gente tem C6H14, O2, CO2 e água. Vamos tentar pensar o seguinte, e aí, claro, às vezes eu vou induzir vocês a alguns raciocínios, mas, de novo, cada caso é um caso. Pode ser que vocês peguem outras reações que não precisem do mesmo raciocínio ou precisem de um raciocínio diferente. Aqui. Então, vamos lá. Bom, se eu tenho aqui do lado esquerdo uma molécula complexa, geralmente o outro lado, então, é que vai me dar a quantidade de informações que eu preciso. Por quê? Porque aqui eu tenho 6 átomos, vamos olhar para o carbono primeiro. 6 átomos de carbono, e aqui eu tenho um só, né, na composição total. Então, a primeira tentativa que eu faço é multiplicar essa molécula inteira por 6. Percebam, eu não multiplico o átomo, eu multiplico a molécula, porque são 6 mols de CO2, não é 6 mols de carbono e só o oxigênio lá para quem conseguir. 6 mols de CO2. Beleza. Então, eu compensei o carbono. O carbono está certo, tem 6 átomos de carbono aqui e 6 átomos de carbono aqui. 14 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 2, né? Bom, então se eu tenho 2 átomos de carbono aqui, de hidrogênio, 14 átomos de hidrogênio aqui e 2 aqui, provavelmente aqui eu preciso de 7 moléculas de água, não 7 átomos de hidrogênio, 7 moléculas de água, tá? Ótimo, então, beleza, eu fechei carbono, aqui fecha carbono, né? Então, carbono tá certo, vamos fazer um checklist aqui do lado rapidinho. Ó, carbono, tá ok. Hidrogênio, tá ok. E oxigênio? Oxigênio não tá ok, né? Quanto que eu tenho de oxigênio? Aqui no lado esquerdo eu tenho 2. Aqui do lado direito eu tenho 2 vezes 6, 12, mais 7. Então eu tenho 19 átomos de carbono. Aí você fala, puxa vida, né? Não é tão direto. E agora, o que eu faço? Bom, se eu tenho 2 aqui, que número multiplicado por 2 dá 19? E aí a gente vai usar aquele artifício matemático. 19 sobre 2, tá? 19 sobre 2 multiplicado por dois átomos de oxigênio que compõem a molécula de oxigênio vai me dar 19 átomos de oxigênio. E aí eu também vou balancear o oxigênio. A pergunta é, tá, 19 sobre 2 é um número fracionário. Então, significa que eu vou ter metade de uma molécula, né? Então, por exemplo, não tenho 20 moléculas de O2. Então, vamos falar que cada molécula de O2 vai ser isso aqui, né? Isso aqui é o O2. Cada molécula de O2 é isso. Então, quer dizer que eu tenho 18 dessas e uma pela metade, assim, né? Quebrada, tá? Não, não é isso, né? Então, fica um pedaço, outro lado, outro, tá? Não é isso. Lembra, são 19 sobre 2 mols, não 19 sobre 2 moléculas, tá? Então, é importante que saiba que aqui números fracionários são totalmente plausíveis e factíveis, né? A gente pode trabalhar com eles, porque a gente não tem essa mudança na estrutura molecular, beleza? Bom, isso é só para a gente dar uma aquecida, né? Mas, de qualquer forma, vai interrompendo aí. Opa, pode me interrompendo aí sem problema, tá? Se quiser. E, claro, né, tirando as dúvidas assim, se achar necessário. Eu vou deixar o outro, né, para tentar fazer, e aí a gente vai passando agora para os exercícios de balanceamento especificamente, tá? Deixa eu só apagar aqui que eu criei uma página.
Mais, pronto. E aí, depois que a gente tem, aí vai, né, talvez não precise ressaltar, mas é bom, por que a gente precisa dessas equações balanceadas, né? Equações balanceadas, a gente precisa basicamente, porque sem isso a gente não tem informação do que acontece na reação, ou seja, quantos mols reagem, quantos mols se formam. Se a gente não tem quantos mols reagem, quantos mols se formam, a gente não sabe qual é essa proporção estequiométrica, qual é a relação estequiométrica. Então, a gente não sabe se eu reagir tanto, quanto vai formar. Ah, mas sempre se eu reagir tanto, vai formar aquele tanto? Não, isso é rendimento teórico. Né? Então, isso é no papel. Depois a gente vai para o laboratório e faz. Mas para ir no laboratório e fazer, a gente precisa saber no papel quanto funciona. Beleza. Vamos lá, então. Aqui a gente tem um da amônia, que é muito semelhante ao que a Valentina fez, então eu vou deixar para vocês tentarem, né, Luiz e o pessoal que vier assistir depois, para tentar fazer no de novo, mas de uma forma sozinho, né? Tentar pegar o exercício e montar ele do zero para ver se está tudo claro, tranquilo. E eu vou esquematizar o exercício 2 aqui para nós, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa? Que quantidade de átomos de ferro pode ser extraída de 25 mols de Fe2O3? Então, vamos pensar o seguinte. Fe2O3, né? Quem é Fe2O3? Fe2O3 é um óxido, uma molécula, que tem na sua composição, sem se preocupar com as ligações, 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio, tá? A pergunta é, quantos átomos eu consigo extrair, átomos de ferro, de 25 mols, tá? Então, vamos pensar o seguinte, 1 mol vai ter essa quantidade aqui, vezes 6,022 vezes 10 a 23, certo? Então, isso vai ser em 1 mol. Né? 1 mol dessa molécula tem essa quantidade de átomos vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ora, se isso é em 1 mol, em 25 mols, eu terei X, tá? Beleza, nesse tanto aqui. Só que esse X vai nos dar 25 mols de Fe2O3, certo? E eu não quero saber quantas moléculas F2O3, eu quero saber quantos átomos de ferro. Uma molécula tem quantos átomos de ferro? 2 átomos de ferro, tá? Uma molécula tem 2 átomos de ferro. E aí? Se uma molécula tem 2 átomos de ferro, significa que nesses 25 mols, eu terei a cada mol 2 átomos de ferro. Então, a cada mol, dois átomos de ferro vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu vou precisar fazer essa relação aqui multiplicada pela quantidade de átomos de ferro que eu tenho na composição de cada molécula. Por que é importante eu saber quantos mols eu tenho? Porque, e aí eu vou fazer um gancho aqui, só para já volto lá no outro. Porque para a gente saber a quantidade, para a gente saber, né, a quantidade de átomos, a gente faz uma relação direta com a estrutura da molécula. E em seguida, a gente vai poder fazer uma relação de massa com isso. Então eu vou pular, tá? Daqui a pouco eu pergunto se está tudo tranquilo, a gente já para ou retoma. Quando a gente parte, e olha aqui, ó, né, para um exercício que não nos pede a quantidade de átomos, mas nos dá, por exemplo, a massa que a gente quer trabalhar, a gente vai ter que fazer uma relação, primeiro, molar, ou seja, né,
número de mols, quantos mols eu tenho e tal, e depois transformar isso em massa. A pergunta principal é: massa, eu vou tirar essa informação dos nossos dados de massa molar. Da massa molar, eu vou, aliás, para chegar à massa molar, eu preciso das informações da nossa tabela periódica, tá? Então, vamos aproveitar o gancho, fazer esse, e aí a gente já termina esse primeiro bloco. Que massa de óxido de ferro 3, e aí, ó, porque do gancho, né? Óxido de ferro 3, e aí você vai me perguntar, né? Por que óxido de ferro 3? Óxido de ferro 3. Porque ferro é um dos metais que tem vários números de oxidação. Então, para ferro 3, significa que ele é ferro 3+. Se fosse óxido de ferro 2, ferro 2+. E óxido é sempre óxido, O2-. É aquilo que eu falei para vocês, algumas coisas lá quando a gente falou dos ânions, né? Alguns ânions são muito, ânions e cátions, alguns são muito comuns e são usuais. Isso aqui tem tudo tabelado, tá? Isso aqui tá tudo lá naquele material que eu deixei para vocês nos capítulos disponíveis. Então a gente tem ali os ânions e cátions mais comuns com a nomenclatura. Então, no caso aqui, ó, né, vou fazer uma breve retomada da parte de ligações, só para a gente poder estabelecer essa reação aqui. Óxido de ferro 3 quer dizer que eu juntei O2- com ferro 3+. Só que, veja bem, observe o seguinte: O2- tem 2 elétrons sobrando. Ferro 3+ tem 3 elétrons faltando. Então não dá para compensar só um para cada, um átomo de cada um, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, oxigênio, 2 elétrons sobrando, né? O2-. Tem mais elétrons aqui em volta, né? Mas vamos representar só os que estão sobrando. E o ferro 3+, né? Vamos colocar aqui. Vamos deixar só o ferro aqui para saber que é esse mesmo. Está precisando de 3 elétrons. Então, o que eu faço? Eu dou um, dou outro. Mas está faltando um ainda. O que eu faço? Coloco outro oxigênio aqui. Ah, professor, mas como é que eu sei quantos eu tenho? Eu tenho, enquanto ele não tiver para formar a molécula, eu tenho, né? Então, eu vou lá e dou mais um. Então, ele ficou com 3. Então, aqui, ó, o oxigênio ficou ok, o ferro ficou ok. Mas agora tem esse outro oxigênio. Esse outro oxigênio aqui, ele está com um elétron sobrando. Então, eu vou ter que pôr outro ferro aqui. Vou lá e dou esse oxigênio para ele. Agora, este oxigênio aqui está ok. Mas agora tem esse ferro aqui que está faltando também. Ele precisava de 3, eu dei 1. Então, eles não aceitam parcial. Então, eu vou lá e coloco outro oxigênio. Coloquei ali. Dei mais 1, 2 elétrons. E agora, este ferro está ok e este oxigênio está ok. Tá? Então, todos eles se ligaram e ficaram com a sua estabilidade, né? A sua baixamento de energia suficiente para formar ligações. Então, por isso que para o óxido de ferro 3, né, ó, o óxido de ferro 3, a molécula é o Fe2O3. Fe2O3. Tá? Então, só para retomar a questão das ligações, por que eu estou falando deles? Bom, qual a massa de óxido de ferro 3 presente no minério de ferro é necessária para produzir 10 gramas de ferro ao ser reduzida? Então, o que ele dá para a gente de informação aqui no exercício? Ele quer saber quanto de óxido de ferro sólido, né? É um minério, eu preciso para produzir
uma massa de ferro. Ele quer ferro puro. Então, ele quer saber quanto? 10 gramas de ferro. Só que ele fala, ao ser reduzida. Então, perceba aqui, ó. Tem uma reação acontecendo, e dá para a gente ver, afinal tem oxigênio no começo, não tem no final, então tem um processo acontecendo aqui, só que a gente não sabe qual é. Ele nos dá esse processo, tá? A redução ocorre então quer dizer, como reagente, monóxido de carbono ao metal ferro e ao gás dióxido de carbono. Então, quer dizer, como produto, né? Formou. Então, por monóxido de carbono. Então, quer dizer que aqui. Então, ocorre através dele. Ao metal ferro, então formou o metal ferro aqui, e ao gás dióxido de carbono em alto forno. Então, aqui forma também o CO2 gasoso, tá? E essa é a nossa reação, sem o balanceamento. A partir da reação, a gente vai fazer o balanceamento como a gente vinha fazendo. Então, olha só, vamos tentar aqui. Se eu tenho 2 átomos de ferro ali no começo, eu vou deixar o ferro aqui para o final, mas provavelmente seja o 2. Só que tem que cuidar, porque eu tenho agora o oxigênio. Então, ó, eu tenho 3 oxigênios, 4 oxigênios. Vamos tentar aqui. Se eu colocar 2 aqui na frente, eu balancei os oxigênios, mas eu desbalancei o carbono. Aí eu vou balancear o carbono, coloco 2 aqui. Só que daí eu desbalancei o oxigênio. Né? Perceba que aqui não é tão direto. Né? Fala assim, mas e agora? O que eu faço? Né? Tem um coeficiente que vai permitir que a gente balanceie tudo, tá? Que é o 3. Então, o pessoal que vai tentando, vai chegando e perdendo a paciência, parece que não vai, né? Mas quando a gente coloca 3, funciona. Então, a gente tem 3 aqui, 3 do óxido de ferro, 3 do CO, 6 oxigênios. Aqui, 6 oxigênios, 3 carbonos, 3 carbonos. E aí vai faltar para a gente balancear o ferro. A gente tem 2 ferros aqui, e agora sim eu venho e coloco um 2, porque o ferro ficou sozinho, tá? E aí a nossa equação balanceada é essa. Essa aqui é uma equação peculiar. O pessoal às vezes fica sem paciência para fazer, começa no 1, vai no 2, vê que não dá, 1 e 2, e tenta alternar e desiste. Então é o próximo número. Até aqui, tá tranquilo? Sim, mais ou menos. Quer que repita? Quer que refaça? Tá tranquilo para mim, professor. Tranquilo? Tô Então entendendo beleza. bem. Oi? Tô entendendo tudo. Então tá bom. Se precisar, só interromper. Tá bom, professor. Beleza. Então a gente tá. Aqui a gente quer saber qual é a massa de óxido de ferro para eu produzir 10 gramas de ferro. Então, a pergunta basicamente é: quanto eu preciso? Quanto eu preciso disso para produzir 10 gramas de ferro? E aí, né? Como é que a gente faz? Para isso, a gente precisa saber a relação estequiométrica. Então, quer dizer, o caminho vai fazer com que a gente. Deixa eu diminuir um pouco. O caminho vai fazer com que a gente pense sobre: se eu tiver 1 mol de Fe2O3, eu produzo 2 mols de ferro, tá? Só para deixar clara a representação, mol é unidade, então aqui eu não deixo no plural, né? Mas mol na escrita, né, é mols, né? Então é mol como unidade, é mol, 2 mol, 3 mol. Mol como grafia, né? Aí é 1 mol, 2 mols, 3 mols, tá? Só para deixar claro aí, para
para não gerar confusão. Bom, beleza. Então eu sei, eu sei que eu tenho aqui 1 mol de ferro, óxido de ferro, para produzir 2 mols de ferro molecular ou ferro metálico, né, para a gente chamar, ficar mais fácil. Certo. Mas e aí, né? O que isso nos dá de informação? Eu não posso fazer a partir disso uma relação direta, né? Eu preciso saber efetivamente, porque não é porque é 1 para 2 que vai produzir o dobro, porque eu tenho agora uma associação da massa molar de cada um deles, né? Então eu preciso da massa molar do óxido de ferro e da massa molar do ferro. Para isso, a gente vai lá na tabela. Então, vou procurar aqui rapidão para a gente ter esses dados exatos, né? Vamos colocar aqui, ó. Dá um Google, né? Ó, o óxido de ferro, 150, 160 praticamente, né? 160 gramas por mol. E o ferro sozinho, 56 gramas por mol. Tá? Eu estou arredondando um pouco só para facilitar as nossas contas aqui. Pronto. Aí a gente já tem as informações para trabalhar. De novo, a massa desses aqui. Beleza? Essas são as nossas massas, então, para a gente trabalhar. Ótimo. E aí, para que a gente vai fazer isso? Para saber que, quando a gente tem a relação molar, a gente vai precisar saber aqueles 10 gramas, né, de ferro equivalem a quanto, né, a quantos mols de ferro. Então, vamos pensar o seguinte: 1 mol de ferro equivale a 56 gramas. 10 gramas equivale a X. X igual a, vamos fazer a continha. Zero vírgula 179 aqui 0,179 mol ou 0,179 milimols, né? Então a escrita poderia ser milimols porque está na grandeza do mili. Beleza, então significa que eu quero produzir, então agora eu tenho um outro dado de informação, né? Quero produzir 0,179 mols de ferro. É o mesmo dado. Eu quero produzir 10 gramas, né? Quero produzir 10 gramas de ferro, quero produzir 0,179 mols de ferro. Agora, a informação que eu tenho é que pela reação, vamos voltar. 1 mol, vamos mudar um pouquinho a cor. 1 mol de óxido de ferro 3 forma 2 mols de ferro. Então, 0,179 mols de ferro são formados a partir de quantos mols de F2O3? Y. Então, a gente tem aqui agora que a relação se é duplicada, né? Então, eu pego esse valor, divido por 2 e tenho 0,089, né? Para tentar partir um pouco aí de um pouquinho mais da precisão. 89 mols de Fe2O3. Então, eu preciso dessa quantidade. Aí, primeira coisa é, a pergunta diz qual a massa de óxido de ferro. Então, mol não é massa, tá? Opa, tem outro 3 ali que apareceu, não sei de onde.
Mol não é massa, então já começa por aí. E outro ponto é, não adianta eu ter o dado em mol, eu não tenho balança de mol, né? Imagina se tivesse uma balança de mol, ia ter que ser ajustada para cada substância, né? Ah, eu tô pesando essa, tá tantos mols, tô pesando essa, tantos mols. Não, tem uma balança em massa, e daí eu transformo na teoria, né, no cálculo para mol. Então aqui, o que eu tenho é que se eu fizer a transformação para massa, vamos pegar ali a massa, quanto que era? 160, né? Isso. Eu tenho que, minha relação é 160 gramas de óxido de ferro 3 equivalem a 1 mol de óxido de ferro 3. E é legal destacar isso, né? Porque, ó, como 1 mol é de cada substância, 1 mol de ferro é 56 gramas, 1 mol de F2O3 é 160 gramas, né? Então, são massas diferentes. E eu quero saber 0,089 mols a quantos gramas de óxido de ferro 3 equivale. Então, eu tenho que este valor de Z nos dá esse cálculo vezes 160. 14,3 gramas. Tá? Então, quer dizer, a partir de 14,3 gramas de óxido de ferro 3, eu produzo 10 gramas de ferro metálico. Agora, percebam que a relação não é 1 para 2. Por quê? Porque não é uma relação molar, é uma relação mássica, né, de massa. Então, se é uma relação de massa, eu não tenho como fazer uma relação direta molar. Tá? O 2 vai ficar para tentar fazer, é uma continuação. Né? Ele vai perguntar a massa de CO2 liberada na produção de 10 gramas de ferro. Aí tem várias formas, dá para continuar, dá para fazer do começo, dá para de várias formas, tem que chegar no mesmo resultado, porque é o mesmo valor. Tá? Antes da gente continuar, tudo indo? Tudo beleza? Quer que eu retome? Pode continuar, professor. Tá É? bom. Sim. Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Tem vários, né? A gente vai trabalhar aqui. A proposta é que a gente trabalhe com vários exercícios, tem alguns, inclusive, de limitantes e excesso, mas eu vou pular lá para o final, que tem duas propostas de exercícios de solução. Aí, né, Luiz, se você tiver alguma dúvida específica e quiser já ver agora, senão depois a gente vê alguma outra que eu não tenha contemplado aqui. Mas aí, pelo menos, a gente aborda também, tá? Então, eu vou partir para esses exercícios de solução, depois a gente volta para os de estequiometria direta. Esses de solução também são, né? Mas aqui a gente pode relacionar direto e depois a gente vem para alguns exercícios de limitante e excesso, que talvez seja um pouquinho mais complicado. Então, vou fazer o retorno, mas não tem problema, eles são independentes. Vamos lá. Vamos ler aqui para a gente tentar entender as informações principais. Para o preparo de solução, diversos cuidados devem ser observados, desde os dados referentes aos reagentes até a vidraria utilizada no procedimento. Sobre esta técnica, respondo. Desejando preparar 500 mililitros de uma solução 0,300 mol por litro de hidróxido de sódio, qual é a massa de hidróxido de sódio, considerando pureza de 93%? Destaquei todos os dados e vamos começar a trabalhar a partir deles. Bom, a gente vai preparar uma solução. Então, nós vamos preparar 500 mililitros. Qual frasco eu vou usar? Um frasco de 500 mililitros. Tá? Preparar solução é preparar com maior confiabilidade possível. Depois, eu vou diluindo, eu vou mudando de frasco, mas o preparo tem que ser com uma confiabilidade alta, tá? O que eu preciso saber? Então, olha, vamos tentar acompanhar o exercício para desenvolver esse raciocínio aqui. Ele quer que a concentração, então eu vou desenhar da forma de concentração. Ó, isso significa concentração, tá? Então, esses colchetes aqui, né, são de concentração. Tá? Bom, o hidróxido de sódio, a concentração de hidróxido de sódio que ele quer é de 0,300 mol por litro. Tá? Então, se é 0,300 mol por litro, significa que eu terei em 1 litro
0,300 mol. 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Eu também terei 0,300 mol. Tá? Só que eu quero preparar, não 1 litro, eu quero preparar meio litro, 500 mililitros. Então, eu não tenho como adicionar essa quantidade total, porque eu não vou preparar. Isso aqui é a concentração. E a gente já vai explorar um pouco isso. Concentração independe da quantidade, é a mesma concentração. Quantidade é uma coisa, concentração é outra, tá? Então, ó, vamos colocar essas duas palavras aqui: quantidade e concentração. Certo? Bom, quantidade e concentração. Ok. Eu preciso preparar 500 mililitros, então vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. 500 mililitros, quantos mols eu vou precisar para ter essa concentração? Ah, aqui é bem direto, né? Aqui é mais não precisa nem de cálculo. Se eu dividir pela metade, então o x é 0,150 mols. Certo? 0,150 mols. Agora, eu não tenho uma balança de mols, de novo, né? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso de 0,150 mols de hidróxido de sódio, tá? Se eu preciso de 0,150 mols de hidróxido de sódio, a massa do hidróxido de sódio, se eu não me engano, é 40, mas eu vou confirmar, né? É 40, isso mesmo, tá? Vocês percebem que eu não sei muita massa de cor, não, tá? E não tem problema, viu, gente? Por isso que eu falo, tabela periódica é para ser consultada. Não gastem armazenamento com coisas que vocês têm consulta, tá? Isso significa que a gente tem uma massa molar do hidróxido de sódio de 40 gramas por mol, tá? Então, se 1 mol tem 40 gramas, 0,150 mols tem Y. Y é, quanto dá isso? Cento e cinquenta vezes 40. 6, né? Então eu tenho 6 gramas. O que significa esse 6, né? Não é só o número, é o significado que a gente quer. O que significa esse 6 aqui? Significa que eu preciso de 6 gramas de NaOH para 500 mililitros de solução e que isso me dê uma solução de NaOH com a concentração de 0,300 mol por litro. Percebam, ó, a concentração não muda, continua sendo 0,300. Eu mudei a quantidade de substância, eu mudei o número de mols aqui, 0,150. Eu mudei, consequentemente, a massa, mas eu vou produzir uma solução na concentração que foi pedida. E a unidade da concentração é 0,300 mol por litro. Então, 0,300 mol por litro. Agora, tem um porém aqui nessa história toda. Aqui é considerando tudo ideal, ou seja, considera que o hidróxido de sódio é só hidróxido de sódio. E o que eu quero dizer com o hidróxido de sódio ser só hidróxido de sódio, né? Parece meio estranho. Só hidróxido de sódio significa que ele é 100% puro. Tá?
Ou seja, que eu pego o frasco lá com hidróxido de sódio, é tudo hidróxido de sódio. Mas ele está me dizendo no exercício que não é isso não é uma verdade. Ele está me dizendo que a pureza, ó, é 93%. E o que significa essa pureza de 93%? Significa que o frasco que eu tenho, e isso é muito comum, não é um frasco da substância com a pureza de 100%, porque na hora de produzir foi produzido com um valor um pouco menor, por algum motivo. Ou ela foi contaminada por algum motivo, tá? E aí a gente tem uma pureza de 93%. Aí vem o grande dilema. Como é que eu faço a relação com pureza? Vamos voltar. Eu preciso de 6 gramas, certo? Então, olha só. 6 gramas de NaOH. 100%. 100% puro. Se eu fizer uma relação direta e falar, 6 gramas... Olha só, vou até escrever aqui, é bem errado, mas depois eu risco. 6 gramas, 100%. 93%. Eu preciso de quanto? N, vamos colocar. Então, N seria... Vou até fazer a conta aqui, ó, só para a gente ver o absurdo da situação. 0,93 vezes 6. Daria 5,58 gramas. Diminuiu. Então, quer dizer, quanto mais sujo, menos eu preciso. Então, significa que se eu tiver 10% de hidróxido de sódio, eu vou precisar de 0,6 gramas. Então, quer dizer, quanto mais impuro, quanto menos reagente eu tiver, menos eu preciso usar. Isso não é uma verdade, tá? Então, isso está errado. Tá? Então, aqui a gente vai além do raciocínio matemático, a gente vai entender o princípio químico, que é, se ele está sujo, eu preciso compensar essa sujeira. O que é essa sujeira? Isso é processo industrial, processo químico de produção. Não vem ao caso agora, mas ele tem alguma impureza. Então, eu preciso compensar isso. Então, quer dizer, eu preciso aumentar, tá? Eu preciso compensar essa quantidade colocando a mais. Então, meu resultado tem que ser maior. Então, é por isso que a gente vai usar aquela tal da regra de 3 inversa, né? 6. Deixa eu até não induzir com a mesma cor. Aqui. 6 gramas, considerando que ele está com 93% de impureza, de pureza, na verdade, né? E se o que eu desejo é 100% de pureza. Então, ó, isso aqui é o que eu desejo ter, tá? E esse aqui é o que eu tenho. Consequentemente, este valor aqui, que vai ser igual a 6 divididos por 0,93, 6,45. Então, eu tenho aqui 6,45 gramas. Significa que eu preciso de mais reagente para compensar algo que está menos puro. Faz sentido, né? Se está menos puro, coloco mais reagente. E respondendo, né? Qual é a massa de hidróxido de sódio? Então, eu preciso de 6,45 gramas de hidróxido de sódio, tá? Tudo bem? Faz sentido? Faz algum sentido? Sim, tudo bem. Eu consegui entender tudo. Tô tranquilo. Então, beleza. Ótimo. Então, beleza. Esse segundo, eu vou deixar indicado para tentar fazer, mas eu só vou dar algumas observações. Suponha que você dispõe de 15 mililitros de uma solução de hidróxido de potássio, 0,20 mol por litro, e responda. Qual é a concentração desta alíquota? A alíquota é essa quantidade, tá? Então, a alíquota, quanto eu tirei da solução, então é isso aqui, tá? Isso, ó, tá até pertinho. Né? Isso é a alíquota. Em quantidade de substância, que tá errado, né? Não é matéria.
Quantidade de... é o mesmo conceito antigo, né? Mas só para atualizar vocês no nome. Quantidade de substância. Qual a quantidade de substância também, né? Aqui. De hidróxido de potássio contida nessa alíquota. Então, perceba. Qual é a concentração e qual é a quantidade de substância? O raciocínio vai ser norteado por esta relação que nós fizemos lá no começo, tá? Quero que tentem fazer, mas vou deixar indicado aqui e quero ver as respostas que vocês chegam. Vamos, então, voltar para o nosso item de reagentes limitantes em excesso, tá? E depois a gente vai subindo aqui para falar de rendimento. Mas não que rendimento não seja importante, é muito importante. Na verdade, rendimento é um dos pontos mais importantes aí das reações. Mas o cálculo em si, ele pode ser mais direto, desde que a gente saiba quem é limitante e excesso de cada processo. Então, vamos tentar explorar um pouquinho, né? Mesmo que não dê tempo de explorar os outros, mas pelo menos a gente tem aí uma ideia geral de limitante em excesso e já dá uma parada legal para fazer os outros cálculos. Então, o que ele pede nesse exercício 1? Deixa eu aumentar um pouco aqui para todo mundo. Inclusive para mim. Pronto. Identifique o reagente limitante da reação, já está balanceado, então já facilitou um pouco o processo, quando 5,52 gramas de sódio são aquecidos com 5,10 gramas de óxido de alumínio. Identifique também a massa de alumínio que pode ser produzida e identifique a massa do reagente em excesso que permanece no final de reação. Qual é a ideia de reagente em excesso e limitante? Né? Como a Valentina também já colocou na nossa parte teórica, mas é sempre bom a gente observar. Excesso e limitante, você vai falar assim, mas excesso e limitante para quê? Você está balanceada. O balanceamento é quanto precisa de cada um para reagir. Tá? Então, isso é balanceamento. Excesso e limitante é quanto eu coloco. Né? Então, por exemplo, não quer dizer que vai reagir 1 mol com 2 mols, que eu preciso calcular exatamente 1 mol com 2 mols. Eu posso colocar 1 mol com 10 mols. Só vai reagir 1 mol com 2 mols. Então, vamos representar uma reação genérica aqui. Se eu tiver, por exemplo, 1 mol de A reagindo com 3 mols de B, significa o quê? Significa que eu tenho uma relação estequiométrica. Né? Então, essa aqui é a nossa relação estequiométrica. Agora, quando eu faço essa reação, eu posso colocar, claro, eu não vou colocar em mols, eu vou colocar em massa, mas eu posso colocar, por exemplo, coloquei X gramas de A e Y gramas de B. Esses X gramas aqui equivale a 1,01 mol, vamos supor. E este Y gramas equivale a 20 mols, sendo bem exagerado, né? Não quer dizer que vai reagir 1 para 20 só porque eu coloquei. Quanto vai reagir? Se é 1 para 3, vai reagir, então, 1,01 mol com 3,03 mol. Isso aqui... Opa, isso aqui é o que reage, certo? O que sobra aqui é o 16,97 mol. Aqui não vai sobrar nada, né, no A. Então, isso aqui é o que sobra. Se é o que sobra, significa que eu tenho excesso desse reagente e quem limitou a reação foi o A. Então, ele é o limitante. Tá? Bem geral a ideia, né? Mas
tem lá o conteúdo detalhado, também tem o material teórico, mas só para a gente retomar, para não ficar muito começar o exercício sem alguma informação, tá? Então vamos lá. Identifique o reagente limitante na reação quando 5,52 gramas de sódio são aquecidos com 5,10 gramas de Al2O3. Então, o que eu tenho aqui? Ele nos dá que eu tenho 6 mols de sódio reagindo com 1 mol de Al2O3. Quando 5,52 gramas de sódio, então ele pediu 5,52 gramas de sódio, reagem com 5,10 gramas de Al2O3. E pede para nós os valores de... os valores não, né? Pede para nós quem são os reagentes em excesso ilimitante, tá? Então vamos lá. Vamos tentar achar quem são essas limitações, quem são essas características presentes na nossa reação, tá? O que a gente precisa fazer antes? Antes, não, né? Para começar, pegar as informações necessárias. Então vamos lá. Qual é a massa molar do sódio e do Al2O3? Então, do sódio, (23), né? Então, para o sódio aqui, nós temos, vou colocar aqui no cantinho, 23 gramas mol. E para o óxido de alumínio, 102 gramas por mol. Tá? Beleza. Vamos voltar. Então, já temos essas informações. E agora, o que a gente precisa fazer? Né? A gente vai precisar saber, nessas massas aqui, quantos mols nós temos e ver nessa relação estequiométrica quem é que sobra e quem é que falta. Vamos lá. Bom, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 5,52 gramas de sódio, então significa que eu tenho 1 mol de sódio equivale a 23 gramas, né? 23,0 gramas. 5,52 gramas equivale a X. Quanto é o nosso valor de X? 5,52 divididos por 23. 0,24. Então, 0,24 mol. Então, é isso que eu tenho de sódio. 0,24 mols de sódio. Beleza. Vamos para o hidróxido de alumínio. O óxido de alumínio. Não hidróxido, né? Para o óxido de alumínio. Então, 1 mol de Al2O3 equivale a 102 gramas. Eu tenho 5,10 gramas. Isso equivale a... Deixa eu melhorar esse 5 aqui. Equivale a Y. E este meu Y nos dá 5,10 divididos por 102. 0,05. Aí você fala, nossa, ele tem bem pouquinho, então ele já é o limitante, certo? É errado. A gente não pode concluir nada pelas quantidades. Por quê? Porque a nossa relação estequiométrica, ó. Deixa eu até colocar o 1, né? Nossa relação estequiométrica aqui, ó. Bem destacado.
é de 6 para 1. Então, a gente não tem como fazer uma relação direta sem entender quais são os valores associados. Então, vamos lá. Vamos tentar explorar esses dados. Como que a gente vai explorar esses dados? Vamos fazer um por um. Vamos fazer primeiro com o sódio e depois com o alumínio. Se eu tenho 6 mols de sódio reagindo com 1 mol de óxido de alumínio, então 0,24 mols de sódio, que é o que eu vou usar na reação, de sódio, reage com quanto? Tá? Z. Z vai ser igual a 0,24 divididos por 6. 0,04 mol de Al2O3. O que quer dizer isso? Que quando eu reajo 0,24 mols de sódio, eu preciso de 0,04 mols de Al2O3. A pergunta é: eu tenho essa quantidade? Eu tenho essa quantidade de Al2O3? Como é que eu vou saber? Vou lá e olho, né? Ó, quanto eu fiz o cálculo? Eu tenho 0,05. Eu preciso de 0,04. Então eu tenho. Se eu tenho, significa que essa quantidade de sódio vai ter a quantidade de hidróxido de alumínio suficiente para reagir. Então, vou chegar a uma conclusão, mas antes vou fazer a mesma coisa aqui com com óxido de alumínio. Por quê? Para não parecer que eu fiz só para um e deu certo. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos do zero. 6 mols de sódio reagem com 1 mol, vou deixar igual aqui para ficar bem parecidinho com o outro lado, de Al2O3, certo? Só que agora é o contrário, né? Eu tenho 0,05 mols de Al2O3, então eu preciso de W. W igual a 0,05 vezes 6. 0,3. Então, 0,3 mol de sódio. Quer dizer que para reagir 0,05 mols de Al2O3, eu preciso de 0,3 mols de sódio. De novo a pergunta. Tenho essa quantidade de sódio? Ó, 0,3 mols, eu tenho 0,24 mols. Não tenho. Quer tenho, quer não. Não tenho. Então, se eu não tenho, quer dizer que ele está limitando a minha reação. Então, quando eu não tenho, significa então que se eu tenho o suficiente, então o Al2O3 está em excesso. Se eu não tenho o suficiente, então o sódio é o meu reagente limitante. Por que eu digo isso? Porque se eu quisesse ter essa quantidade reagindo totalmente, né, eu precisaria de mais sódio. Então é o sódio que vai fazer com que eu não consiga reagir tudo. Se ele vai fazer com que eu não consiga reagir tudo, ele limita. Então ele é o reagente limitante, tá?
Professor, mas se Oi, por acaso eu tivesse a quantidade para tá? 0,05 mol? Isso, aí vem, aí isso, aí, perfeito, ótima pergunta. Aí, se eu tivesse a exata quantidade, aí não existiria reagente limitante. Eles estariam estequiometricamente preparados. Então, quer dizer, a relação seria exata. Vou até registrar aqui para ficar mais fácil, para ver se eu entendi a sua pergunta. É, 00, deixa eu ver aqui. 00, vamos fazer a situação da esquerda, 0,24 e 0,04. Então, vamos supor que eu tivesse aqui 0,24 de sódio mais 0,04 de óxido de alumínio. Isso aqui, né? Como se eu tivesse exatamente isso. Foi isso? Ou não? Sim, sim, foi É, isso. tá. Uma hipótese, né? Poderia ser outra do outro lado ou algum valor múltiplo. Se eu tivesse isso, neste caso aqui, elas estariam. A gente fala estequiometricamente, né? Então a gente teria uma adição estequiométrica. Então eles estão estequiometricamente. Então, aqui não tem excesso e não tem limitante. É muito difícil a gente fazer uma reação com os dois reagentes estequiométricos, tá? É mais fácil a gente usar um em excesso mesmo, porque às vezes é um reagente mais barato, é um reagente que não vai me dar problema se faltar, que eu vou colocar para garantir que eu converta tudo lá em produto. É difícil na teoria, na prática isso acontecer. Mas se eu fizer o cálculo e ver que deu isso, é uma reação estequiométrica sem excesso, sem limitante. Tá bom, professor. Tá E bom? se no lado da limitante, na verdade, eu tivesse excesso? Se tivesse dois Uh, excessos? Ou desculpa, não não? entendi. Se eu tivesse, por exemplo, ele diz, tenho essa quantidade de L2 ou 3, eu tenho, né? Aham. Mas se também tivesse essa quantidade de sódio, ou não tem Ah, então, como ter. na verdade, não, não tem como eu ter pelo seguinte, você viu que a gente relacionou um com o outro. Eu comecei do sódio, mas eu poderia ter começado do AL2A3, né? Então, um deles vai estar em excesso. Se eu tivesse uma quantidade, vamos supor, agora eu mudei, eu tenho 2 gramas só de AL2A3, ia mudar a relação, ia combinar de novo. Um deles ia dar mais, então ele seria excesso, o outro ia Ah, faltar, tá. ia ser limitante. Então, o limitante e o excesso depende da referência, né? Depende, exato, perfeito. Essa é a Ah, ideia. Limitante e excesso vai depender da reação na prática. Então, quer dizer, você calcula tudo lá, faz os teóricos, quanto precisa e tal. Aí você vai colocar. Aí você vai lá e calcula. Colocou. Ah, você vai colocar, pesou na balança um pouquinho a mais. Vai fazer o cálculo de limitante e excesso. Então, limitante e excesso. Perfeito. Vou até anotar aqui para a sua colocação. Limitante e excesso. E excesso são relações que a gente só consegue na prática. Ou seja, na experimental, na hora de preparar. tá bom, professor. Tá Era essa a bom? minha dúvida. Sim. Não, tranquilo, mas ficou claro? Sim, ficou claro. Sim. Ficou. Então, beleza. E aí, desculpe, este, é, é, esse exercício continua, né? Eu vou deixar só marcado aqui, mas só para a gente ter para a gente pular para o C, né? A massa de alumínio que pode ser produzida. Então, quando a gente tem a massa que pode ser produzida, eu vou indicar esses dois aqui, e aí a gente pode trabalhar com calma nessa ideia. Ele quer saber a massa de alumínio produzida. Para saber massa produzida, a gente vai voltar lá no nosso exercício, qual foi? Aqui, no C mesmo, né? Para produzir 10 gramas, né? Então a gente vai lá fazer a mesma relação. Produzir 10 gramas, vai lá fazer os cálculos e tudo mais. Agora, o importante disso tudo vou partir de quem? Porque quero saber a massa de alumínio que pode ser produzida. Só que eu posso partir tanto do sódio quanto
do óxido de alumínio. E aí vai ficar, mas e aí? Né? Escolho um e faço? Não, eu sempre vou partir de quem eu tenho. Ou seja, eu vou calcular a partir do limitante. Por que a partir do limitante? Porque se eu calcular do excesso, excesso é o que sobra. Então, o que sobra não reage. Então, eu não tenho como saber. Ele não vai ajudar a formar alumínio. Ele vai sobrar, ele vai ficar lá como ele estava. Ele só vai participar, ajudar. Aí pode perguntar, por que vai ter excesso, então vai perder, jogar fora? Às vezes o processo precisa de bastante para acontecer. A gente vai falar isso na cinética, né? Para ter as colisões efetivas, para a reação atingir lá a quantidade necessária e tal. Então, a gente tem necessidade de colocar algumas coisas em excesso. Então, quem vai limitar a quantidade produzida é o reagente limitante. Agora, para eu fazer todos os cálculos, eu preciso saber também quanto sobra. E aí é a pergunta C, a massa de reagente em excesso que permanece no final da reação. E para saber isso, ó, a gente vai voltar neste item aqui, né? Tá bem rabiscadinho, mas tem bastante informação. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui. Deixa eu só passar esse aqui para mais para o lado. Aí. Bom, quem está em excesso? O L2O3. Então, ó, item C. A L2O3 está em excesso. Eu calculei aqui, ó, quanto que ele precisa para reagir. Tá aqui, ó. 0,04 mols de Al2O3. Quanto que eu tenho de Al2O3? Eu tenho, olha lá, 0,05, né? Então, vou colocar uma bolinha aqui, né? Bolinhas ele não faz, então, vou colocar outra coisa. 0,05 mol de Al2O3 é o que eu tenho, certo? Consequentemente, quanto sobra? Bom, 0,05 menos 0,04. Sobra 0,01 mol. E aí ele pergunta o quê? A massa de reagente em excesso que permanece ao final da reação. 0,01 mol é massa? Não. Mas aí, eu vou deixar indicado, né, para vocês fazerem, a gente vai converter através da massa molar para massa, tá? Então é mol, eu preciso ir para massa. Mas é uma conversão simples, como a gente tinha feito lá no começo, tá? Beleza. A reação 2, opa, hoje tem um monte de nome. O exercício 2, ele é semelhante, vou deixar em aberto para tentar fazer, tá? Com suposições um pouco distintas, mas o raciocínio dá para seguir a mesma ideia. Pergunto, né? Claro, a gente fez aí um pouco de cada um, vai ficar em aberto aqui só o D e o E. Eu já indico qual é a relação de D e E que a gente precisa. Mas até aqui, o de limitante em excesso, que geralmente são os que realmente têm mais dúvidas ou mais questões, está tranquilo? Deu para entender a ideia? Ficou algo em aberto? Queira que repita? Para mim está tranquilo, professor, eu consegui entender. Você explicou muito, muito bem. Mas bem, eu queria pedir para você se você pode colocar essas notas que você tem ali. Posso. Em PDF? Aham, sim.
Posso sim, com Tá bom, certeza, professor. tá? Daí é até mais fácil, né, para ir procurando, só que ele não vai ficar no tamanho, provavelmente, de uma folha, tá? Então, se for, não sei se vai usar no computador ou imprimir, mas se for imprimir, aí só tem que ajustar, porque eu não ajustei a tela para ficar no tamanho da folha, e se colocar na folha, talvez fique muito pequeno. Mas aí eu vejo a melhor forma de colocar e vocês vão ajustando ali para trabalhar em cima. Mas eu coloco sim, tá? Tá bom, professor. Bom, eu vou deixar indicado esses D e E, só para vocês poderem, né, para Luiz e o pessoal que for assistir depois, poderem fazer com calma, né, e se tiver alguma dúvida. O exercício D fala assim: calcule a massa de sódio necessária para reagir com 0,450 de gás hidrogênio para produzir hidreto de potássio. O que ele pede aqui? Junta tudo que a gente fez. Montar a reação. Então, né, vou colocar aqui. Montar a reação. Fazer o balanceamento. Opa. Fazer o balanceamento e calcular estequiometricamente. O que seria calcular estequiometricamente? Vai muito na sua pergunta, né, Luiz? De se fosse exato, se eu colocasse exato, ou seja, se não tivesse excesso ilimitante, quanto seria? Isso que esse exercício pede. E aí, como a gente comentou, na prática a gente vai escolher um e pôr em excesso por algum motivo, né, alguma explicação química, tá? Então é isso que esse exercício pede, e aí nesse cálculo estequiométrico a gente descobre quanto de sódio a gente precisa para reagir com 0,450 gramas de gás hidrogênio, tá? E o exercício E pede para a gente, né, ó, num teste de motor, para acompanhar a combustão de 1 litro de octano, de massa 702 gramas, sob certas condições, obteve-se 1,84 gramas de dióxido de carbono. Qual o rendimento percentual da formação de dióxido de carbono? O que a gente precisa fazer aqui? De novo, aquele processo, montar a reação, fazer o cálculo, e aqui eu vou ter o seguinte, eu vou calcular quanto seria obtido teoricamente, a partir de cadê? 1 litro de octano, né, que ele já disse para a gente que são 702 gramas, tá? Então, quanto que seria obtido a partir disso? E eu vou fazer a relação. Esse valor obtido é 100%. 1,84 quilogramas é quanto? Então, esse quanto aqui é o nosso rendimento. Rendimento basicamente é quanto que eu consegui chegar a partir em relação ao que deveria ter chegado teoricamente. É muito difícil chegar a um rendimento 100%, porque tem várias situações, desde as pequenas perdas, né? Eu perco na reação, derrama, gruda no meio, no recipiente que eu estou fazendo, até pela eficiência. Tem reações que não atingem mesmo. Isso a gente vai ver lá para frente quando a gente falar de termodinâmica e cinética, que algumas reações precisam de muita energia para chegar ao máximo. E tem algumas variações lá de energia, como a energia de Gibbs, que mostram que ela não vai chegar até o final. Ela chega até um determinado momento. Isso é peculiaridade de cada reação, tá bom? Bom, tentei, né, amparar aí tudo, mas claro, sempre fica algumas coisas em aberto. Minha dica é, tentem refazer todos os exercícios, porque estequiometria não adianta, tem que fazer exercício, é impossível fugir de cálculo estequiométrico sem exercício, tá? Luiz, ficou algo em aberto? Tem algo que você queira perguntar, retomar? Depois a gente vê o seu exercício, você me manda lá qual é, né? Se ficou alguma dúvida ainda, né? Pode me mandar e a gente tenta resolver em específico. Mas daqui do geral ficou em algo? Tem algo que você queira... Não, tá tudo bem tranquilo, professor. Eu consegui entender tudo e vou tentar fazer tudo de novo, né?
Isso, para beleza. tentar Assim, vai tentando fazer do tipo, pega do zero, sabe? Eu disponibilizo lá para vocês, tenta fazer sem, né, mesmo que seja o que a gente já fez, tenta fazer, porque às vezes surgem as dúvidas, aí Uhum. aproveita e já traz as dúvidas, a gente retoma, Sim, professor, tá bom. Vou tá fazer isso. bom? Tá. Então, beleza. E daí não esquece de me mandar o exercício lá para a gente conversar, para ver se tá tudo tranquilo. Vou tentar também fazer esse exercício, daí se eu tenho dúvida, mando para você, tá? Tranquilo, beleza, sem problema, tá bom? Então, Professor. beleza. Então, muito obrigado. Um bom fim de semana para você. E a gente vai se ver semana que vem, mas qualquer coisa estou à disposição sempre aí. Tá bom, professor. Até Tá semana bom? que Até vem. semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.